Olá pessoal, estamos aqui de volta com Veritas Libero, mais um podcast. Hoje a gente trouxe uma pessoa aqui que não tem a ver com a maioria dos outros que nós trouxemos, que é uma pessoa que é empresário, está aqui em Portugal, é brasileiro, já está aqui há algum tempo e ele tem muita história interessante para contar na área do esporte. Ao mesmo tempo a gente está aqui também com a Tânia. Olá pessoal, bem-vindos. E o Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tânia. Estou aqui para conversar, bater esse papo bacana com vocês aqui sobre esporte e empreendedorismo. Legal. Fala pra gente então, Guilherme, porque você chegou aqui já tem, 6 anos, né? Cara, com os negócios eu cheguei em 2018, ok? Mas eu ficava fazendo Brasil-Portugal, até me estabelecer e começar a morar full time aqui, entendeu? Eu comecei a morar mesmo full time aqui foi a partir de final de 2021, por aí, entendeu? Então já faz 22, 23, 24, uns 3 anos e meio que eu tô aqui, entendeu? E agora outra coisa que a gente estava conversando antes da gente iniciar o podcast, que você é de Porto Alegre e você só não era da área de... Eu sou de Porto Alegre, sempre fui envolvido com os esportes, amo esporte, mas sempre fui apaixonado por um esporte específico que eu nunca pude praticar quando era criança, adolescente, enfim, não tinha dinheiro para isso também, ter carro, para ir até a praia, que é o surf, entendeu? Eu sempre fui muito apaixonado por surf e sempre sonhei ser um surfista. Eu olhava as revistas de surf, os filmes de surf, sempre ficava amarradão com isso. E então decidi empreender nesse meu sonho, entendeu? Que é um sonho de criança, entendeu? E tudo conspirou a favor para as coisas acontecerem. Foi impressionante mesmo. E nessa sua ida e vinda, né? Porque você falou que vinha muito aqui para Portugal e voltava para o Brasil e tal. E aí, nesse momento, você já tinha empresa ou você ainda estava pretendendo ainda ter empresa? Conta pra gente como que começou tudo lá no Brasil e como você, então, chegou à conclusão que você vinha para Portugal para poder empreender aqui em Portugal. Ok, então, eu comecei a empreender no Brasil, já tenho aí uns 10, 11, 12 anos no mercado do surf e fiquei lá no Brasil empreendendo acho que uns 4 anos, por aí, não lembro agora. E achava um pouco difícil empreender no Brasil. E gostaria muito de empreender em outro lugar. E o lugar que eu enxergava para ser a porta do mundo é Portugal. Então eu vim para Portugal para empreender achando que seria tudo muito mais fácil, entendeu? E aqui é muito mais difícil empreender. Mas enfim, a minha história é essa. Eu comecei a empreender no Brasil, vim para cá empreender com o mesmo ramo que eu estava lá no Brasil. E isso em que ano? Foi em 2018 que eu vim para Portugal e comecei a empreender no Brasil em 2014, 2015, por aí. Tá, mas você já começou a empreender exatamente o quê? Eu criei uma marca de surf em Porto Alegre, numa cidade que não tem mar. Roupas, pranchas, bonés, tudo. E então eu tinha um sócio que ficava mais na produção das pranchas e eu ficava um pouco mais na parte de vestuário e de óculos e produtos, enfim. E também eu pegava mais a parte administrativa, marketing, a parte jurídica também, até porque eu sou formado em bacharel em Direito. E o meu sócio ficava na produção das pranchas, que é algo muito específico, né? Então, quando eu vim para Portugal para internacionalizar essa marca, Mas era só prancha ou era kitesurf também? Qual prancha era? de surf e de kitesurf. Tá. Tinha os dois. Que é muito parecido, entendeu? E hoje você continua fazendo os dois também? Eu faço só um? Não, hoje eu estou num envolvimento num projeto em Nazaré, que depois eu vou explicar para vocês direitinho o que legal, é. Legal. Então vamos devagar. Né? Essa é a minha história no mercado surf que fez eu chegar até Nazaré, entendeu? Porque para estar em Nazaré hoje, eu tenho que ter passado por tudo isso, por esses 10 anos de experiência, entendeu? Conhecendo pessoas, conhecendo empresários, conhecendo surfistas, as praias de Portugal, as pessoas do Brasil, as pessoas de Portugal, enfim. Então eu consegui criar um círculo de pessoas onde eu consigo estar hoje em Nazaré, entendeu? É por aí. E isso tem muito a ver com o resultado que você deu, principalmente?
Porque você chegou a comentar com a gente que você hoje é um dos maiores, ou o maior fabricante, né? Exatamente, eu fui um dos maiores fabricantes de pranchas de surf e de kitesurf da Europa. De estrutura, a minha fábrica ficou segundo, terceiro lugar, assim, e de produção, quinto da Europa. E aqui na Europa, as maiores fábricas de pranchas são aqui na Europa, do mundo, tirando a China, obviamente, né? No Hawaii, na Califórnia, na Austrália, no Brasil, em outros lugares, na França, por exemplo, as fábricas de pranchas são menores. E aqui em Portugal tem umas fábricas com mais estrutura, porque Portugal é um país que facilita esse tipo de trabalho também, entendeu? Porque é um trabalho insalubre, periculoso, entendeu? E na França, por exemplo, não dá para ter esse tipo de produção. Na Suíça não tem como. A prancha é de fibra de vidro? Fibra de vidro, né? A insalubridade vem da fibra de vidro. Vem que da você tá lixado, o pó, também tem falando. O cheiro dos produtos. o cheiro dos da produtos, é cola. tudo muito químico, né? A prancha de surf é um produto altamente Tóxico. exatamente. E como que você chegou a ser o maior em tão pouco tempo, né? Porque tem pouco tempo. Tem pouco Se for tempo. considerar 3 anos de Portugal, é nada para crescer tanto assim. Né? Realmente, eu investi muito em marketing, estrutura e qualidade do produto, entendeu? E aí eu me tornei sim um dos maiores da Europa. E hoje você não tem mais a fábrica? Hoje não é que eu não tenha mais. Eu não tenho mais. Um outro empresário assumiu a empresa. Okay. Eu fiz um trabalho tão bem feito que surgiu investidores. Os caras queriam me colocar lá como CEO, como fabricante, operacional, enfim. Ou fazer parte do board lá para poder fazer consultoria, né, advice. Exatamente. E o que acontece? Eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, até onde eu quero ir com essa fábrica, entendeu? O que vai ser da minha vida se eu assumir essa responsabilidade com grandes investidores, entendeu? Eu já cheguei longe. Até onde a gente pensa até onde a gente quer ir, entendeu? Eu comecei numa fábrica de madeira em Porto Alegre. Depois tive uma casa bacana em Porto Alegre, que era uma fábrica de pranchas também. Depois tive uma fábrica bacana em Portugal, que é a Defactory Portugal. Depois tive a Blue Room em Portugal também, que foi a fábrica que eu fiz acontecer. Então, esse caminho vai até onde? Eu ficava pensando, entendeu? Será que vale a pena eu assumir? Eu estava cansado, eu gosto muito de esporte, eu estava trabalhando demais, eu estava no meio do pó, da lixa, das pranchas, da produção mesmo, entendeu? Eu estava gerindo tudo aquilo, entendeu? E empreender, todo mundo sabe, não é fácil. Empreender é uma das coisas mais difíceis do mundo. E às vezes tu se doa tanto para aquele negócio que tu tá fazendo várias atividades dentro do teu próprio negócio, entendeu? E é normal isso, é normal para crescer. Então eu pensei assim, cara, não quero continuar, eu vou passar a batata quente no colo dos investidores e vamos ver o que eles vão fazer. E eles resolveram fazer uma negociação com um outro português que fabricava prancha, compraram a minha empresa, ok? E ficaram com o negócio, entendeu? Mas o que eles compraram foi a estrutura, foi os funcionários, foi os produtos que eu tinha, matéria-prima, compraram tudo. A empresa em si mesmo... O nome, a marca continuou sua? Não, a marca eles compraram também, o nome Fantasia. Mas a empresa no papel, eu ainda tenho essa empresa, entendeu? Que ela tem 7 anos, entendeu? Então foi uma negociação tudo muito rápido. Eles iam ficar com a empresa também, mas ficar com a empresa demanda mais tempo de negociação. Então eles compraram a estrutura, compraram a matéria-prima, compraram tudo que tinha lá dentro, ficaram com os funcionários, assumiram tudo e tocaram o negócio. Ela existe até hoje, a fábrica, é Blue Room o nome, sala azul, né? E ela está muito bem no mercado, mantém a qualidade e foi um legado que eu deixei para o mercado surf. Pelo que eu estou sentindo, assim, você é um cara sonhador, né? Sou muito. Então você fez direito, porque provavelmente sonhou em alguma coisa nesse ramo, depois veio a madeireira, depois veio a prancha, aí a empresa cresceu, você já está no outro projeto, que a gente ainda vai conversar sobre isso.
Mas me parece que o que te toca realmente é o desafio e não a... Eu gosto de estar sob pressão, sabe? Quando eu não tô sob pressão, eu fico meio depressivo, eu acho. É sério mesmo. Eu gosto de estar sob pressão, tendo que pagar fatura, boleto e correndo atrás da máquina para fazer acontecer e a empresa aparecer e vender. Eu tenho que estar assim. Se eu não estiver assim, Você vive por adrenalina. Eu fico triste. Eu vivo por adrenalina. E afinal de contas, surfou ou não surfou? Aprendi a surfar, graças a Deus. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem o Rio Guaíba só, né? Não tem como surfar lá. Mas eu aprendi a surfar, minha primeira onda que eu peguei foi em Fernando de Noronha. Foi em Fernando de Noronha. Tava com os locais lá que me ajudaram, fizeram todo... Já foi num lugar altamente, né, perfeito, né? Porque Maravilhoso. Exatamente. É que eu viajava muito, né? Na época da marca que eu tinha, eu viajava muito para divulgar ela, para fazer eventos e... Tanto é que eu conheci o mundo através do surf, né? Eu conheço os Estados Unidos, a Califórnia, conheço França, Espanha, Portugal, que é a Califórnia da Europa, Portugal, conheço Tahiti, Cuba, a gente foi fazer um trabalho lá em Cuba uma vez. No Brasil conheço tudo, no Brasil, todos os lugares que tem surf de todo o país. Então, entre outros lugares que eu não estou lembrando agora, mas enfim, o surf me deu tudo isso, né? Fez eu conhecer muitos lugares e muitas pessoas também. Muito qual bacana. é a melhor onda do Brasil? A melhor onda do Brasil foi a Fernando de Noronha, né? Que foi onde eu peguei a minha primeira onda, né? Mas enfim, os surfistas eles acham a melhor onda do Brasil. Isso varia muito, porque o litoral brasileiro é muito grande, né? Enfim, tem Nordeste, tem altas ondas, Eu vejo Rio de Janeiro campeonato em Florianópolis, né? Florianópolis é um dos lugares que tem mais surf no país, né? A antiga sede dos campeonatos do Mundial de Surf era sempre em Florianópolis, antigamente. Hoje é no Rio, né? Por causa do dinheiro, entendeu? Antigamente era em Florianópolis, que era o lugar onde tem as melhores ondas. Enfim, é Florianópolis as melhores ondas, né? Em Florianópolis. Mas no projeto não é Pra mim, a melhor onda sempre vai ser a de Fernando de Noronha. Porque foi a primeira. Foi a primeira onda a gente é inesquecível. não esquece. É inesquecível. É verdade, é verdade. E eu estava vendo, a gente está agora com o Campeonato Internacional de Surf, né? Inclusive, Nazaré, ontem tiveram as ondas, as famosas ondas gigantes. Exatamente. Né? E parece que os caras são convocados assim na última hora, ó, vai ter onda domingo, aí vem todo mundo correndo assim de última hora. O surf tem disso, né? O surf depende da natureza, depende do mar, depende do swell que está entrando. Então, quando tem essa oportunidade de ter ondas, sai todo mundo correndo para o campeonato. Infelizmente, existe uma desorganização devido à natureza, entendeu? Dentro do mercado de surf. Porque tu não consegue fazer um campeonato com uma plateia, né? Com bilheteria, é difícil, não tem como. Mas, felizmente, hoje, atualmente, já existem piscinas de ondas. É isso que eu ia falar, acho que é Dubai, né? Que é Abu Dhabi. Abu Dhabi. Que o campeonato lá, inclusive, está tendo também, né? Teve agora. São ondas artificiais. São ondas artificiais com a água salgada do mar mesmo. É do mar? Opa, agora me enganei, acho que não. Não. Dubai eu acho que não. Dubai não. Porque ali tem o canal, né? Tem um canal, Enfim, existe uma piscina de ondas em Abu Dhabi, onde eles querem futuramente ter bilheteria e ter plateia. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo do esporte. Mas o surf é um esporte que começou em 1778, cara. É o esporte dos deuses, né? Então é um esporte mais a longo prazo que eu conheço na minha vida, entendeu? É um esporte que desde 1778 ele vem crescendo e ele cresce muito devagarinho, muito devagarinho. Antigamente, nos anos 60, 50, era visto como um esporte de marginal, um esporte de vagabundo, de maconheiro, essas coisas. E o esporte foi crescendo, se tornou olímpico em 2016, em 2021, devido à pandemia, teve o primeiro episódio do surf nas Olimpíadas. Em 2017, por ali, surgiu as piscinas de ondas,
com Kelly Slater nos Estados Unidos, na Califórnia. Depois surgiram em outros lugares do mundo. Os sheiks entraram com essa maior piscina do mundo em Abu Dhabi. O esporte começou a ter mais investidores, começou a ter empresários, eu sou um deles. E o esporte também cresceu o nível campeonato mundial, entendeu? De surf. Porque antigamente era uma associação, entendeu? Os atletas mesmo de surf do mundo se juntavam e faziam um campeonato, entendeu? Que era em Florianópolis, entendeu? Que era a ASP. Hoje é a WSL, que é uma liga mundial de surf muito bem organizada, que está fazendo acontecer com várias etapas em vários lugares do mundo. Então, o surf vem crescendo muito devagar, desde 1778. Ele vem crescendo e tem muito a crescer ainda, entendeu? Porque a piscina de ondas, por exemplo, ainda vai ter bilheteria em volta, mas isso vai demorar ainda. Então, os shakes entraram agora só. Então tem muita coisa para acontecer no mercado de surf, entendeu? Muita coisa mesmo, muita coisa bacana vai acontecer. Aqui em Portugal a gente mora em Oeiras, né? Que é a linha de Cascais. Então tem praia, tem a praia de Santa Marta, tem a praia de Carcavelos. A de Carcavelos normalmente é a que mais tem surfista. E tem surfista o ano inteiro, o tempo inteiro, faça frio, faça sol. Eu digo que o surf é infinito, cara. O surf é onde tem litoral, tem onda, tem surf. Eu falei para vocês que eu tive em Cuba num projeto com o canal Off, do Guilherme Zattar. Cara, é impressionante. Em Cuba tem onda. Os caras não têm material para surfar porque não chega lá devido ao comunismo, socialismo, essas coisas, entendeu? Não chega matéria-prima para produzir uma prancha. Não chega material para surfar. Eles não conseguem usar a internet, hoje já usam, mas na época que eu fui, em 2017, 2018, eles não conseguiam usar a internet ainda, cara. Eles não tinham acesso aonde tem onda. Eles não conseguiam ver o swell chegando para ver onde é que tinha ter onda no mar de Cuba, entendeu? Do Caribe lá. Então, lá é visto ainda como um esporte totalmente marginalizado. Eu até tive na televisão cubana com Héctor Vilar, que é um jornalista desportivo muito conhecido em Cuba, mas ele foca muito no futebol, que é o que vende no mundo e em Cuba é o que faz acontecer lá o esporte, apesar de Cuba ser forte nos esportes, né? Mas só que eu fui na televisão cubana para conversar com ele sobre surf, cara, apareceu para todo o país eu falando de surf e acharam que eu era um maluco, entendeu? Acharam que eu era um maluco e que o Héctor Vilar estava entrevistando, fazendo um programa fora da realidade, entendeu? Então, foi algo que aconteceu que foi muito interessante na minha carreira como empreendedor e empresário, entendeu? E o surf cresceu em Cuba ou continua da mesma forma? Eu não tive mais lá. Eu tive 2 vezes em Cuba, mas eu não sei, acredito que não. Acredito que não deva ter crescido, não. Não acredito que cresceu. E aí depois que você trouxe a fábrica para cá, teve esse crescimento todo e tal, aí você vendeu também a sua empresa e hoje você falou que virou investidor. E como que foi esse início na parte de investimento? Porque geralmente quando vieram os investidores para comprar a sua empresa, você deve ter pensado, tá, não quero continuar no meio do pó, não quero ter mais essa vida insalubre, eu acho que eu já passei uma experiência aqui, eu quero novos desafios. Como que surgiu essa ideia do CI justamente para essa parte de investidor? Então, eu queria estar envolvido no mercado do surf ainda, né? Eu gostaria dessa oportunidade, porque a minha história vem de anos, e uma história que vem de anos é sólida, né? É palpável, enfim. E tu consegue ter outros resultados bacanas depois de uma história bacana, de trabalhador, honesto, pagando tributo, gerando emprego, fazendo acontecer, né? Criando marcas, fabricando produtos. Então eu fiz muita coisa que eu considero algo sério demais para hoje ter outras oportunidades. Então foi aí que agora eu me tornei um investidor, né? Tive a oportunidade de vender, fiz dinheiro, e com esse dinheiro eu estou investindo em outros projetos. Então surgiu uma oportunidade muito bacana de investir em Nazaré,
que é um projeto incrível, junto com uma equipe incrível que eu estou envolvido lá, entendeu? Agora conta pra gente desse projeto de Nazaré. Primeiro, né, conta para quem não sabe, né, Nazaré é a cidade das ondas aqui em Portugal. Embora os surfistas surfam o ano inteiro em Carcavelos, mas Nazaré é muito famosa, muito conhecida pelas ondas gigantes e é conhecida também pela frustração, porque as pessoas vêm de turismo para ver as ondas gigantes e elas são raras, elas não são o ano Sim. inteiro, o tempo inteiro, em determinada época e dependendo do dia também, né? Elas não estão lá sempre, né? Exatamente. Esse ano está um pouco diferente, sabe? Eu acho que esse lance do clima que está mudando, em lugares que é quente faz frio, em lugares que é frio faz calor. Mudou bastante esse ano porque está tendo muita onda lá em Nazaré, mas realmente tudo está certo, sempre foi assim. Às vezes aparecia o swell e apareciam umas ondas bacanas lá em Nazaré para fazer os eventos, etc. Eu vou ter que perguntar, o que é o swell? Swell as ondas que estão chegando para surfar, entendeu? Nem sei te explicar direito o que Vocês é. conseguem As pessoas falam assim, o swell apareceu, o swell tá chegando, vai entrar o swell, quer dizer que vai ter onda, entendeu? Quer dizer que vai... E é visto pela meteorologia, provavelmente. Exatamente. Ou o pessoal do surf sente o mar? Não. O pessoal do surf tem hoje aqueles... meteorologia, mas de onda, né? Enfim, aí ficam sabendo quando vai ter onda ou não. Aí o pessoal sai gritando, vai ter swell hoje, vai ter swell hoje. Hoje, é no mesmo dia? Não dá pra ter Hoje ou swell amanhã, assim? ou, numa janela de 10 dias dá pra ver swell. Entendeu? Ok. Exatamente, E o meu livro, até o nome do meu livro, depois eu vou falar dele, é Swell, Surfando por um Sonho, Empreender na Vida como no Surf. É bem bacana. Mas enfim, Nazaré realmente esse ano tá bem diferente, sabe? Tá tendo muitas ondas lá, e ondas grandes. Teve vários eventos bacana. E o projeto que eu tô envolvido lá é com o surfista Thiago Jacaré, a surfista Joana Andrade, que é portuguesa, e tem uma outra equipe de empresários que eu tô envolvido, que é a Estela Ferraz e também o Xene. E eu, o Guilherme Paz. E a gente está desenvolvendo esse projeto que é um hub de negócios dentro do Porto de Nazaré e para ativar marcas que querem se envolver com as ondas gigantes, querem se envolver com Nazaré, querem se envolver com os lugares mais cobiçados do mundo, entendeu? Então o Nazaré hoje chama muitas marcas. Aquilo que eu falei anteriormente, entendeu? O surf chama negócios, entendeu? O surf é muito encantador, né? E as marcas querem estar envolvidas. E para chegar até Nazaré, eu tive que passar por todos esses 10 anos. Então, o crescimento do surf, do esporte é lento. E para eu estar em Nazaré, eu tive que passar esses 10 anos. Então foi tudo muito lento, não foi tão rápido assim como muitas pessoas falam que tu cresceu rápido, não sei o quê. Eu não vejo assim, entendeu? Porque eu vejo que empresários aí que crescem em 2, 3 anos, alguns, né? Mas eu não, eu tive que, durante 10 anos, agora estar num projeto mais... Robusto, exatamente, essa é a palavra, robusto. E esse projeto, então, consiste em fazer esse hub, esse networking? Esse hub existe porque Nazaré tem cidades irmãs. E a Estela Ferraz, ela entrou com uma certificação, com um projeto onde Nazaré se torna uma cidade irmã de Jaguaruna, Santa Catarina. Ok? Então, Santa Catarina e Nazaré vão estar unidas. Algo que ninguém nunca fez. Pelo surf ou... Enfim, outros negócios talvez já tenham feito. Até porque Nazaré tem outras cidades irmãs. Mas pelo surf, não. Por que são irmãs? Porque Nazaré tem a maior onda do mundo e Jaguaruna tem a maior onda do Brasil. Então eles estão envolvidos através desse tratado, dessa certificação de cidades irmãs. Então isso chama negócios, chama oportunidades, chama marcas, o governo de Santa Catarina, não é prefeitura, a Câmara de Nazaré. Então muita gente envolvida em prol de crescer Nazaré
crescer Santa Catarina e crescer o surf, entendeu? E como que você vê nesse caso? Vai haver um intercâmbio entre Brasil, Portugal, Nazaré e Jaguaruna? Vai ter um intercâmbio de surfistas? Qual que é o plano de vocês? Vai ter um intercâmbio, sim, vai ter um intercâmbio. Jaguaruna é um município muito pequeno ainda, né? É um município que tem que ser explorado no bom sentido. Ainda tem que fazer muita coisa para acontecer lá em Jaguaruna. Mas já tem uns empresários fortes lá, o Xene é um deles, que está fazendo acontecer lá. E Nazaré não, Nazaré tem muita coisa para acontecer também em Nazaré, mas Nazaré é um dos lugares que tu fala no mundo, as pessoas sabem o que é Nazaré, entendeu? Então tem essa discrepância, né, de um e de outro. Mas só que, sim, a ideia é fazer intercâmbio, levar negócios para Santa Catarina, levar negócios para Nazaré, crescer Santa Catarina e o hub de negócios em Nazaré fazer essas negociações e estar envolvido nisso tudo também, entendeu? Você acha que pode surgir, por exemplo, já está na cabeça de vocês, de repente, fazer um campeonato Nazaré, Jaguaruna, vai o português para o Brasil, vem brasileiro, com esse objetivo específico, entendeu? Para gerar uma divulgação? Sim, a gente já está envolvido, já o Thiago Jacaré é o cabeça de tudo isso, com um campeonato mundial de ondas gigantes, entendeu? E Jaguaruna vai ser o local da onda do Brasil, que é a maior onda do país, né? Então, Nazaré também vai estar envolvida e vai ter o Hawaii, vai ter a Austrália, vai ter outros lugares, Indonésia, no mundo que vão representar os outros países, entendeu? Então já tá pronto esse campeonato. Já foi divulgado algumas coisas. E a vai onda acontecer. de Jaguaruna é sazonal também igual a Nazaré ou ela é mais constante do que as ondas de Nazaré? É quando o Suel entra. É quando É a o Suel. mesma É a coisa. mesma coisa. É a mesma coisa. Nesse ano de Nazaré é a mesma coisa de Jaguaruna, mas Jaguaruna eu acho que é mais frequente. Não tenho certeza agora, tá? Mas são épocas diferentes, né, lá e cá? São épocas diferentes, exatamente. Porque os nossos Sim. verões são invertidos, inverno, Sim. enfim. Mas isso também não quer dizer, às vezes dá onda no inverno, no verão, no Brasil Não, é Brasil. eu digo porque os caras estão surfando aqui, deu swell lá, e aí, fica aqui, vai pra lá. Eles são então- assim, os surfistas de onda grande eles estão no Hawaii, vêm pra Nazaré, aí vão pro Brasil e voltam e fica uma loucura. Então, isso, como eu falei antes, é algo que, como depende da natureza, deixa meio desorganizado o esporte, entendeu? E muita gente enxerga de fora isso, entendeu? As pessoas olham assim, eu me lembro quando eu me envolvi no mercado do surf e deixei o direito de lado, muita gente falou, cara, o que tu vai fazer? Tu é maluco? Cara, que tu vai se envolver com surf? Surf é um negócio de maconheiro, E no caso, você aqui em Porto Alegre nem tem mar. Nem você tem não mar, sabe nem achavam, não, surfar. os caras acharam que eu era pirado da cabeça. E o que acontece? Toda aquela história que eu falei pra vocês da piscina de ondas, dos shakes, da WSL, da Liga Mundial de Surf, tudo que aconteceu, quando eu entrei no mercado de surf não tinha nada disso. Então os caras achavam que eu era mais louco ainda, entendeu? Então, quando eu falei pra vocês que tudo conspira a favor, cara, as coisas foram acontecendo assim, ó, né? Piscina de ondas, Olimpíadas, Brasil campeão nas Olimpíadas, Portugal crescendo no surf, piscina de ondas em Abu Dhabi, Liga Mundial de Surf acontecendo, e hoje estou em Nazaré lá com uma equipe maravilhosa e com esse projeto do Mundial de Ondas Gigantes. Então, eu estou realizado com tudo isso, entendeu? Estou muito feliz mesmo. Agora uma pergunta que eu acho que é curiosidade minha, pode ter muita gente que está assistindo a gente que tem essa curiosidade. O que mantém o surf? Porque eu sei, o surfista ele vai trabalhar, comprar a prancha dele e tal, comprar a roupa dele ali. Tem que viajar de última hora. Viajar e tal, esse negócio todo. E como que você, como empresário, vê aonde está o retorno que ele traz para o empresário? Tá igual você falou, não tem como ter bilheteria, né? E prancha, eu não acredito que todo mundo compra uma prancha por semana. É bem difícil com prancha. Não é? É. E como que funciona essa dinâmica? Cara, o grande lance do surf, por isso que o esporte não cresce tão rápido, é as outras marcas, grandes marcas, que querem se envolver com o surf, entendeu? É aí que rola o dinheiro do mercado do surf.
Porque prancha de surf, como tu disse, não vende tanto, entendeu? É praticamente um investimento em marketing. É um investimento em marketing. É a Porsche querendo se envolver no surf, a Mitsubishi se envolvendo no surf, é o Banco Millennium, é o Banco do Brasil. Lá no Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil está bancando todo o surf no Brasil. Tudo. Está muito forte o Banco do Brasil com o surf. Então o surf gira assim. Se depender de roupas de surf, prancha de surf, não vai, não rola, não acontece. Por isso que é um crescimento muito lento. E o que acontece agora, por exemplo, saiu até uma notícia que a Volcom, a Billabong e a Quicksilver, que são 3 marcas conhecidíssimas no mercado surf, faliram nos Estados Unidos, né? Fecharam todas as lojas nos Estados Unidos. Todas. Então, esse é o surf que eu conheci lá no início, quando eu comecei a empreender, entendeu? É aquela coisa muito surf mesmo, entendeu? E por que faliram? Aí agora eu fiquei curioso, porque eles já tinham um know-how de mercado, né? E já tinha até o próprio nome para vender, igual, por exemplo, a marca, não necessariamente quem fazia surf queria comprar uma Quicksilver, por exemplo. Mas faliram justamente por causa disso, porque cada vez foi piorando a situação deles, entendeu? Porque hoje ninguém mais quer usar uma caveira surfando na t-shirt, entendeu? As pessoas querem uma camiseta básica, branca, preta, ou querem um Boss, enfim, não conheço muito marcas de roupa, mas Quicksilver, Billabong e Volcom, que é aquela coisa muito surf, ninguém mais quer, entendeu? E nos anos 90, início dos anos 2000, teve essa febre, né, dessas marcas que todo mundo comprava. A Lost também é uma marca que todo mundo comprava. Tudo muito colorido, né? Hoje Agora é mais clássico. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, eu estava com uma camisa de surf. Eu troquei para pôr a camisa do Mas era uma camisa discreta. Eu entendi o que ele está falando. Não é discreta. Eu entendi. Não, mas ainda tem. Eu também tenho camiseta de surf e uso de vez em quando. Então, mas qual que é o negócio? É porque eu sou dessa época que você falou, eu sou dos anos 80 ali, entendeu? Eu nunca surfei, mas eu andava de skate lá em Belo Horizonte. Sim. Então, assim, foi uma cultura que a gente teve de esporte radical da época, né? Que hoje tem body jump, que não tinha na minha época, graças a Deus, senão eu acho que eu estava morto, que eu ia querer pular daqueles negócios. Mas era o esporte radical da época, era surf, era skate, era... O que mais que tinha? Tinha um speed, né? Que era descer deitado, assim, naquelas pranchas. E aí, eu não sei, a gente curtia, né? Colocar aquelas roupas, né? Então, vendia em termos de roupa. E aí, eu não sei, boné, esses negócios todos. E no futebol foi o caminho inverso, né? Eles começaram muito pela bilheteria e depois eles foram para o caneco, para a camisa, para o boné, para isso, para aquilo outro, para o sapato. Exatamente. Né? É verdade. Não é? Mas eu acho que você acha que é pouco explorado? Não, e também tem o lance do surf ser um nicho pequeno, o surf, né? Se tu for ver, existe no mundo, existe vários litorais aí cheios de ondas, mas só que é um grupo pequeno, é uma comunidade que compra esse tipo de produto, entendeu? E são poucas pessoas, entendeu? É só tu ver um exemplo hoje de redes sociais, por exemplo. O Kelly Slater, que é o Pelé do surf. Cara, ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Se tu pegar um influencer aí, não estou dizendo nem futebol, estou dizendo um influencer do Brasil aí já tem mais seguidores que o Pelé do surf, entendeu? Que é o Kelly Slater. Se tu for ver o Gabriel Medina, que é o melhor surfista brasileiro, na minha opinião, e tricampeão mundial. E ele, tudo bem, ele tem um número bom, mas deve ter aí uns 10 milhões de seguidores. Mas se tu for ver no futebol ou em qualquer outra área, tem mais gente com número de seguidores do que ele. Então, acho que é o caso do Ronaldo, né? O Ronaldo... Não, como que ele chama? Desculpa, o português. Cristiano Ronaldo. Ele tem... Não, o Cristiano Ronaldo é surreal. Ele é o maior do Instagram, né? Ele é o que tem mais seguidores no mundo. Ele não tem seguidor só pelo futebol, né? Tem enfim, por outras coisas. Mas eu acho também que o surf é um esporte caro. Aqui, por exemplo, em Portugal, a água é muito gelada. Sim. Então tem que ter uma roupa de neoprene, que não é barata. Tem que ter a prancha, você tem que ter um carro para o deslocamento e tudo.
é diferente da corrida de rua. Você calça um tênis e exatamente. sai. Não é democrático, né, o surf. O que acontece? O surf, eu que passei por isso para aprender a surfar, cara, tem a logística, é muito difícil surfar. Eu digo que o surf é um esporte mais difícil do mundo, cara. Eu sou um cara que já saltei de bungee jump, já saltei de paraquedas, já fiz jiu-jitsu, já andei de skate, já fiz várias coisas bacanas. Mas o surf, cara, é muito complicado porque dentro do mar existe uma logística ali, entendeu? Tu tem que saber quem vai, tu tem que saber ler a onda que tá vindo, tu tem que deixar prioridade pro surfista que já tá esperando a onda. Tudo isso em questão de segundos, entendeu? Aí o mar dá uma baixada, tem que esperar vir mais ondas, e então tem que ter uma logística muito difícil ali dentro da água. Fora isso, tem que ter a roupa de borracha, tem que ter a prancha tem que ser específica para o teu corpo. Por exemplo, se eu peso 85 quilos, tem que ser uma prancha mais gordinha para tu conseguir encaixar nela e conseguir surfar, entendeu? Flutuar. Né? Flutuar, porque se tu pegar uma prancha muito fina, por exemplo, do Gabriel Medina, para eu surfar uma prancha do Gabriel Medina, eu não consigo. Aí as pessoas se frustram quando não conseguem surfar. Então, é muito difícil toda a logística e todos... A questão técnica também, né? Tem que ter toda... Tem que ter detalhe, tudo, cara. né? É muito difícil. Até também a remada para te entrar na onda é um músculo aqui que a gente quase não usa, entendeu? Então a gente entra no mar, quem não surfa desde criança, enfim, e a gente cansa, entendeu? Então as pessoas realmente... o surf tem essa lentidão no crescimento também por isso, também, entendeu? Porque é um esporte muito difícil de praticar, cara. É um esporte muito difícil de praticar. Como eu disse, é caro até porque, assim, o surfista, para aproveitar a onda na hora que ela está, às vezes é o horário de trabalho, seria. Exatamente. Porque eu posso trabalhar o dia inteiro e sair para nadar, Por correr, isso que falavam pedalar. antigamente que era esporte de vagabundo, porque aí o cara não estava trabalhando, estava surfando. Não dá tempo, né? E aí, eu tô lá no Brasil... Nazaré tá com onda, veio, como é que chama mesmo? Swell. Deu swell. Aí você tem que comprar passagem de última hora, viajar. Imagino que os caras já devem ter ali mais ou menos os locais que eles costumam se hospedar. Sim, claro. Porque... Então, isso tudo dificulta. Não Sim. é que não é possível. É possível, claro que é. Claro que é possível. Mas isso tudo dificulta, eu acredito, né? Até os atletas de surf... como qualquer outro esporte, né? Tem os de ponta ali, né? Que conseguem ficar num hotel bacana e coisa, mas os outros dormem dentro do carro, a prancha quebrou, pega uma prancha emprestada. É uma loucura, cara. É uma loucura mesmo. Então, era isso que eu ia perguntar, porque o surfista, que ele já está entre os melhores, ele tem um patrocínio. Sim. Os que não têm, tem que fazer igual eu fazia quando eu estava competindo para profissionalizar. Eu não tinha patrocinador, então eu trabalhava e quando tinha, aí eu conseguia me programar, porque né, não tem problema de onda, não tem esse problema de swell. Então eu me programava, juntava ali um pé de meia, aí pagava hotel, pagava viagem, pagava alimentação, a inscrição, Sim. que é cara especificamente no triatlo, que eu fazia triatlon. E aí dava para programar. No surf é muito mais complicado, é igual você falou. Eu lembro que eu já acompanhei uma época campeonato de surf, muitos anos atrás, e começou a ter um destaque especial naquele momento, naquela altura lá que eu estava acompanhando. E depois também eu parei de assistir, aí não sei mais o que aconteceu. Mas eu percebia que o cara ele tinha, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele tinha que ir para o Rio, depois ele tinha que ir para Salvador, depois ele tinha para ir para outro lugar. Eu estou dando exemplos aqui, entendeu? Eu não estou dizendo que era essa sequência, não. Mas aí eu percebia que para ele ainda era muito mais difícil do que para mim. Porque eu tinha o calendário pronto com as épocas das provas e eu sabia para mim qual era a prova importante para eu entrar, para eu ter pontuação, para eu ranquear dentro dos melhores do Brasil. Então eu conseguia planejar financeiramente, em termos de logística, era no final de semana, não tem esse negócio de falar assim, a onda vai vir só na segunda-feira.
Aí eu falo, pô, segunda-feira é o primeiro dia de trabalho. Né? Exatamente. Como é que eu vou? Eu não tenho patrocinador, né? Exatamente. Né? É bem complicado. É difícil para o surfista, para os atletas. É muito difícil. Então, mas aí a minha pergunta é, e esse pessoal todo aí que não tem o patrocínio, é igual, no caso, o meu exemplo que eu dei para você, trabalha e tenta manter o esporte? Cara, alguns não ficam no surf porque não tem como, né? Porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, né? Para viver. E outros ficam dormindo no carro, ficam tentando fazer acontecer de alguma maneira, tentam patrocínio aqui, ali, pegam R$ 1.000 de um, R$ 3.000 de outro, patrocinadores, né? E vão juntando um bolo para poder participar de um campeonato. É assim que eles fazem. Porque os campeonatos, assim, se o cara é do Rio de Janeiro, tem um campeonato que é legal, interessante para ele participar, que é Litoral de São Paulo. E aí São Paulo, até onde eu entendo, é onde mais investe grana em esporte. Sim. No Brasil. Tirando o Rio, que é bom, mas agora com esse negócio de criminalidade, o pessoal está tentando evitar. E aí o cara fala, putz, eu vou ter que pegar um avião, porque se eu for de carro, se eu for de ônibus, eu chego lá moído, já chego depois da onda e tal. É mais difícil, né? Claro, com certeza. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Eu conheço vários atletas da Liga Mundial de Surf. Conheço alguns, porque como o mercado é pequeno, como eu falei para vocês, parece que não é, mas é muito pequeno. Tu faz assim no mercado de surf, tá toda a comunidade de surf sabendo, entendeu? É impressionante. Então as pessoas se conhecem. É assim. E eu conheço alguns caras que dormem no carro num campeonato, cara. Como é que o cara vai dormir no carro e acordar no outro dia, no outro dia performance boa. É difícil, né? É difícil. Agora conta pra gente um pouquinho do seu livro. Então, o meu livro, Suel, Surfando por um Sonho, Empreender na Vida como no Surf. É um livro que fala sobre empreendedorismo e surf. Eu conto algumas vivências que eu tive, que nem eu contei aqui no podcast, eu conto algumas vivências que eu tive no livro, alguns exemplos. Não é uma autobiografia, não é. Até porque eu não sou um cara conhecido para fazer isso, né? Enfim, é algo para mostrar que as pessoas têm que ter a determinação, têm que ter a coragem de enfrentar os seus medos, de querer realizar os seus sonhos, de empreender, de subir em cima de uma prancha, que nem o meu caso. Também muita resiliência, o meu livro mostra muita resiliência, né? Enfim, e a vontade de crescer e de mostrar o poder que a família tem também, né? Junto contigo, né? A esposa, os filhos. Eu tenho 2 filhos e o quanto eles são importantes para um empresário crescer. É basicamente isso. É basicamente isso. É quase que um incentivo para quem está querendo, mas não... É um incentivo, é um livro muito bacana, cara. Eu fico feliz porque eu fiz esse investimento de criar esse livro e as pessoas que eu entreguei o livro, que leram, todo mundo gostou muito do livro, porque realmente é uma história cativante, entendeu? E eu apresentei esse projeto para uma editora lá no Brasil, a Viseu, de Santa Catarina, e eles vão assumir o projeto junto comigo, onde vai ser 50-50 para cada um. E eu fiquei muito feliz com isso. Eles fizeram uma avaliação da leitura, né? E deram uma nota 10, entendeu? Acharam muito bacana mesmo. E o livro já está à venda? O livro está à venda na Amazon, mais aqui da Europa, né? Acho que é Amazon Espanha, né? Isso. E é a versão portuguesa do livro. E depois eu quero fazer junto com a editora Viseu lá no Brasil. É isso que eu ia perguntar. No Brasil, então, No Brasil não tem à venda. No Brasil não tem à venda. É a primeira vez que eu vejo um livro que tem em Portugal e não tem no Brasil. Normalmente tem no Brasil e tem essa dificuldade de trazer para cá. Okay. Né? E é um livro digital ou é um livro impresso? É um livro impresso. Ai, que bacana. Isso também é interessante, porque a gente conhece muita gente aqui que tem muita dificuldade com a impressão de livro em Portugal. Você não teve essa experiência? Quem faz a impressão é a Amazon, né? Que faz essa logística toda, né? E o cara compra lá e a Amazon entrega prontinho, entendeu? Eu olhei o livro, gostei do que eu vi, entendeu? Tá bacana.
No Brasil, não. No Brasil, esse projeto que eu estou fazendo com a editora... Exato, a editora que edita, A editora que vai fazer tudo. E tudo. É. E digital não tem, a versão digital... Tem digital, tem no... Tem também. Como é que é o nome do... Kinder? Esse aí. Então, tem olha aí, digital a também. gente tem, já está prontinho o livro, pode ser... Quem estiver no Brasil que não pode comprar físico, pode comprar digital pelo Kinder. Exatamente. Que bacana. Mas aí é só no Kindle, no digital, ele está disponível na Amazon do Brasil ou só na Amazon? Não, na Amazon da Espanha. Amazon.es. Mas dá para comprar também, quem quiser do Brasil comprar. Mas é questão de 6 meses aí vai ter no Brasil e aí todo mundo vai ter acesso, vai estar nas livrarias também, bem bacana o projeto. Né? Que legal. Você acha que esse projeto agora que você está fazendo para Nazaré com o Brasil, Portugal-Brasil, vocês vão fazer o lançamento agora recentemente, não é? Vai ser no mês que vem, se não me engano, março? Sim, abril. a gente vai estar no... Na verdade, o governo de Santa Catarina vai estar na BTL, né? Na feira aquela do turismo de Lisboa. E provavelmente, dependendo de uma reunião aí que tem agora no Brasil, que a Estela está lá no Brasil, a gente vai estar junto com o governo de Santa Catarina apresentando a casa e o hub de negócios junto com o governo de Santa Catarina. E aí é para fazer negócio, né? E fazer acontecer. Você acha que isso também está relacionado muito que o esporte afasta as crianças de problemas? Que pode ser um incentivo também para a criança, igual, por exemplo, você tem 2 filhos, a gente também tem, só que os nossos já estão mais velhos, né, já casados. Okay. Então, você acha que isso é também uma fonte de inspiração para pais, para eles trazerem os filhos para o esporte, independente de um sonho de ter um campeão mundial dentro de casa, como pai e como mãe? Eu como pai, cara, eu sou uma pessoa que respeito muito a personalidade dos meus filhos, né? Claro que tem que fazer esporte, tem que fazer, mas eu deixo eles fazerem o esporte que eles gostam, entendeu? O meu filho mais velho, por exemplo, ele gosta de 14 anos, gosta de musculação e gosta de vôlei. Deixa ele lá fazendo aquilo ali, entendeu? O meu mais novo gosta de pádel e gosta de futebol. E eu deixo eles fazendo assim. Já convidei algumas vezes, vamos pegar umas ondinhas ali na beirinha, ali não sei o quê. Não quero. Então eu deixo eles resolverem isso. E eu acho que, na minha opinião, claro, é bacana ter um filho campeão mundial, alguma coisa assim, seria muito bacana. Mas só que eu, como criança, eu brinquei até os meus 16 anos, eu acho, entendeu? Eu trancava a porta de casa para ficar brincando, escondido, para ninguém ver que eu estava brincando. Então eu quero que os meus filhos fiquem brincando o tempo... Quanto mais tempo eu ficar brincando, melhor, entendeu? Para criar criatividade, ter a infância maneira, né? Ter lembranças boas. Então eu penso assim... O importante também é que, com essa dinâmica também, a criança ela amadurece no tempo dela. Porque também tem cada isso. Pessoa tem seu tempo para amadurecer. Também tem isso. Tem uns que parece que nasceram pronto, né? Tem. Já nasce tocando Exatamente. Vivaldi, Rembrandt, não sei o que lá. Exatamente. E tem outros, igual ao meu caso, para aprender a tocar até hoje. Só a campainha, às vezes. Às vezes eu toco campainha. Mas, então, isso aí no seu caso específico, como pai. Mas o esporte, de forma geral, ele ajuda a tirar crianças, né? Claro, da com certeza. ociosidade. Hoje em dia, da tela, né? Sim, hoje em dia, sim, o maior inimigo dos pais é a tela, com né? certeza, com certeza. E tem outra coisa também, que é aquilo, você praticando esporte, você tem todos aqueles hormônios que ativam o corpo, que é natural da nossa natureza humana, de precisar de exercitar, de fazer atividade, é bom para a cabeça. Claro. E a gente sempre tá bom. Então, o surf, ele, além de estar, na minha opinião, além de estar na natureza, é um esporte que eu nunca peguei surf, porque eu nunca tive prancha, mas eu fazia jacaré. É mais ou menos, só que a prancha era o meu corpo, né? Claro. Como eu era atleta de alta performance, eu conseguia manter meu corpo bem esticado e pegar muita onda, mas não é brincadeira, eu pegava 10, 20 ondas uma atrás da outra. Que bacana. E junto com o pessoal do surf. E a sensação é muito boa, né? Nossa, é demais. Entendeu? Existem estudos científicos, tem vários aí, que mostram que o surf, todo esporte, né, na verdade, mas o surf tem uma conexão
maior com a, gigante, com a natureza, entendeu? Coisa impressionante. E quando tu cai da prancha, principalmente, tu fica lá embaixo fazendo tomando assim. Um capote. E é uma sensação muito boa. Eu já tomei uns esfolão, não foi tão bom, mas é emocionante, a adrenalina é boa. Enfim, tu estar lá esperando a onda no mar, na água salgada, com o sol batendo, é um negócio incrível. E tem estudos científicos que mostram que o esporte, né, e principalmente o surf, cura a depressão. Tem até, por exemplo, não estou lembrando o nome, Resurface, em inglês. É um documentário que fala sobre ex-guerrilheiros que foram para a guerra, obviamente, né? Que voltaram para os Estados Unidos e, cara, alguns mutilados, né? E os caras não conseguiam mais viver, entendeu? Eles queriam se matar, tomando comprimido. E um fala ali, eles focam o documentário nesse rapaz aí, que ele fala assim, um dos meus sonhos sempre foi surfar. Eu vou lá ter a aula, que estão querendo que eu faça aula para aprender a surfar, e depois vou voltar para casa e vou me matar. E depois que ele pegou a onda lá, ele falou, nunca mais eu vou me matar. Eu vou seguir aqui fazendo o surf, e é um projeto muito bacana que tem nos Estados Unidos, é muito bacana. Então, assim, nesse sentido que eu estava querendo trazer, entendeu? Então, por exemplo, você com esse trabalho que você faz, indiretamente, de repente, não intencionalmente, você está motivando pais a levarem os filhos que querem, né? Porque ninguém é obrigado. Se quer jogar futebol, vai jogar futebol. Quer fazer vôlei, vai fazer vôlei. Quer surfar, você está na área de surf, você está proporcionando para essas crianças e para aquelas famílias que a criança, de repente, desvia o tempo dela de ficar ali o tempo todo no telemóvel. Sim, claro. Ou de ficar fazendo coisa errada na rua, junto com outras crianças que já estão desvirtuadas. Então, o esporte, de forma geral, e o surf também, que é esse contato direto com a natureza, né? Porque o equilíbrio na onda já é direto com a natureza. Quando você toma aquele tombão e cai dentro d'água, você já está direto envolvido com a natureza. Sim. Querendo ou não querendo, aquele sol maravilhoso, ou mesmo com chuva, que eu já peguei onda com o corpo, né? Com chuva. Sim. A minha esposa lembra. Com chuva é muito bom também. Doideira, cara. Eu atravessava, a gente morou uma época em Porto Seguro, 2 anos e meio. E aí a gente morava em Porto Seguro, eu ia para ajuda e voltava nadando. E aí passavam os barcos ali, eu não sei se já foi lá em Porto Seguro. Já tive já lá. E aí tem aquelas balsas que passam para um lado e para o outro. Sim. Né? Aí vamos supor que a corrente estava descendo. A gente disse 10 minutos estava do outro lado, até menos. Na hora de voltar era 1h30 voltando, porque estava contra a maré. Sim. Aí vinha aqueles barcão passando do lado e a gente nadando, entendeu? Emoção total, adrenalina e tal. Então, assim, você está direto na natureza, e chuva, relâmpago, a gente morrendo de medo. Vai cair um relâmpago, a gente vai morrer aqui eletrocutado. Não dá isso não, eu nunca vi ninguém morrendo. Pá, Ou seja, a natureza dá esse negócio gostoso na gente. Exatamente, Não é, cara? Te deixa então, muito bem, né? Isso salva vidas, como salva você falou. Vidas. Cara. E tira as crianças do mau caminho, entendeu? Com certeza. As crianças que se envolvem com surf têm uma vida totalmente saudável e propício ao bem, né? E à natureza, e ficar bem, enfim. Tem uma coisa que eu acho que é importante, pelo menos aqui, na minha opinião, pelo tempo que eu pratiquei esporte, né? E que tudo depende de como os pais educam. É verdade. Porque uma coisa é você estar no esporte e entregar o filho para o esporte achando que o esporte é salvação. Quando, na verdade, em todo lugar na vida nossa, na empresa, dentro da família, na escola, sempre tem um grupinho do mal ali que vai te levar para o mal. Sempre tem. Então, o esporte também acontece. E eu posso falar da minha própria área, que eu sabia que tinha pessoas ali que usava droga, usava bomba, né, doping, para poder dar melhor rendimento e tal. Sim. Não é meu caso, eu nunca fui por esse lado. Graças a Deus tive um bom convívio com os técnicos que eu tive, com os atletas que eu convivia. Então eu tive essa oportunidade maravilhosa. Então não é que o esporte soltou os filhos lá, entregou o filho lá para os professores, para o técnico e nada. É a mesma coisa também, né? Porque, por exemplo, o surf, ele tem esse negócio de falar que o pessoal gosta de fumar maconha, né? Sim. O surfista gosta de fumar maconha. Falam muito isso. De repente tem mesmo lá um ou outro que fuma maconha, como tem no triatlo também, né? Como tem no futebol.
como Tem tem tudo, no vôlei. tudo, né? Tudo tem. Agora, cabe, aí é a mensagem que eu quero passar para os pais, que eles têm que ter a sua autorresponsabilidade, que quem educa filhos são os pais e não pode transferir a responsabilidade nem para a escola, nem para os professores de surf ou futebol, qualquer outra Exatamente. coisa, e muito menos transferir responsabilidade para o Estado. Né? Fala assim, não, agora meu filho está maior, ele vai fazer esporte e que tem financiamento do Estado, que tem investimento, patrocínio, igual o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que é do Estado. Quem está financiando aquilo ali para os jovens, embora o banco ele fatura dinheiro, mas para o banco estar existindo é o dinheiro do pagador de imposto que está ali. Sim. Né? Sim. Então, aí eu queria jogar a bola de volta para você. Como que você vê essa questão dos pais com a responsabilidade dos filhos e dentro do esporte que cada filho escolhe, mas voltando principalmente para o surf? Você nunca trabalhou com escolinha, não, né? Não, nunca trabalhei com escola, não. O que eu fazia era eu fornecia algumas pranchas para algumas escolas, né, para ajudar, né, para fazer com que as crianças tivessem a oportunidade de ter um equipamento para surfar, entendeu? Eu fiz isso, fiz esse trabalho aí. Mas como que você vê, então, a responsabilidade dos pais, das famílias, para poder incentivar os filhos a fazer o surf e ter esse comprometimento de fazer com que as pessoas... Porque, assim, da mesma forma que eu vejo que o surf salva, né, o esporte de forma geral, a responsabilidade dos pais de manter os filhos no caminho. Você acha que isso existe? Como que você vê? Porque você está envolvido com eu acho ali. que a família ali, né, o pai e a mãe é tudo para a educação, né, para as crianças. Eu vejo na minha família, eu acredito que o meu filho de 14 anos e o de 9 anos são muito bem educados. São muito bem educados. Graças a Deus eu nunca usei drogas, a minha esposa também nunca usou drogas, a gente não fuma também, a gente bebe alguma coisa de cerveja, pouca coisa socialmente. Então isso ajuda muito a educar também, né? Tu ter esse perfil, né? O exemplo arrasta, né? Então eu vejo por esse lado também, que o meu perfil, o perfil da minha esposa, fez com que eu tivesse filhos bons nesse aspecto. Claro, também tem a educação que a gente aplica neles, para eles ficarem melhor ainda. Enfim, eu acho que gostaria muito que eles surfassem, gostaria sim. Eles têm habilidade para o surf, eles são bons nos esportes também, eles não ficam só na tela, etc. Mas é aquela maneira que eu falei antes de como eu penso, entendeu? Como pai, eu acho que eles têm que fazer o esporte a personalidade deles, entendeu? O que eu acho que é mais difícil hoje, né, que eu acho que é importante, é os pais entenderem que a gente não gasta com esporte, a gente investe com esporte. É verdade. Né? Então, assim, a gente investe tempo, dinheiro, é um investimento que a gente faz nos filhos, não é um gasto. Porque às vezes eu vejo, eu sempre estive envolvida com esporte e eu vi, às vezes, assim, alguém saindo porque a dificuldade financeira não tirou o cinema, não tirou o restaurante, mas tirou o esporte. Para mim, eu tiraria o restaurante, o cinema e manteria o esporte. Com certeza. Então, é nesse ponto que eu acho que é muito importante os pais fazerem investimento. É difícil, o pai tem que buscar o menino na escola, leva ou para a praia, ou para o ginásio, ou para onde for. Aí tem que esperar, ou tem que voltar. Se for alguma coisa ligada com a água, natação... Agora eu lembrei, por exemplo, ontem eu levei meu filho na natação. Esqueci de falar aqui, os dois fazem natação também. Tive que levar meu filho na natação, vai, volta, não sei o quê. Sabe? Não, aí chega em casa com aquele monte de roupa molhada. Exatamente. E no inverno de Portugal, tudo muito úmido, como é que seca tudo aquilo? Então, assim, às vezes é difícil, mas os pais precisam, de fato, investir no esporte dos filhos. Com certeza. Eu acho isso muito importante. Com certeza. É prioritário. Tem que ter esporte. Eu não disse que não tem que ter esporte, né? O que eu disse é assim, que eu acho que ele tem que fazer o esporte que eles mais gostam, entendeu? E eles trocam bastante, né? Trocam bastante. As estão sempre trocando, até os 18 anos, eu acho, ali, para escolher um esporte e seguir, né? Vai até os 18 anos, por aí, eu acho. Eu sou um cara que sempre gostei de esporte. Eu nunca fui o craque de um esporte específico, mas eu tenho habilidade para fazer vários esportes. Eu gosto de fazer tudo que é tipo de esporte, entendeu? Eu gosto muito de esporte. Acho que esporte
salva vidas, não adianta, enfim. Agora tem uma coisa que eu estou muito curioso, que a gente percebeu que você tem também uma possibilidade de carreira em outra área também, né, de dublê, né? Ouvi falar que você também trabalha como dublê do Ramagem. Exatamente. Posso trabalhar, é tranquilo, sem problema nenhum. Só tem que fazer a barba aqui que eu já faço. Mas dublê. É muito parecido. Primeira coisa quando eu conheci o Guilherme, eu falei assim, é o Ramagem. Eu vi. A gente não chegou nem a se comentar, é o Ramagem. Parece pra caramba. Nossa, agora eu tô com vontade de conhecer o Ramagem de verdade, pra falar assim, colocar os dois juntos, sósia, né? é sósia. Colocar os dois juntos. Mas muito legal, Guilherme. Pô, muito legal estar aqui. Eu queria que você falasse palavras de consideração final, né, mandar uma mensagem aí pro pessoal, ou evento que vocês vão fazer em Nazaré, alguma coisa que você queira, fica à vontade. Ok. Eu posso falar aqui sobre o empreender no Brasil e empreender em Portugal, quero deixar uma lição para a galera. Ok. Então assim, ó, pessoal, empreender no Brasil ou em Portugal é difícil, ok? Em qualquer lugar do mundo, eu acredito que seja difícil. Quando eu saí do Brasil e estava empreendendo lá, eu achava que o Brasil era muito mais difícil empreender no Brasil. Mas aqui em Portugal, eu digo para vocês que é mais difícil ainda. A carga tributária é muito alta, entendeu? As pessoas no Brasil acreditam que em Portugal, é um tributo só, o IVA, é muito fácil empreender lá em Portugal. Não, não é. Porque a carga tributária é muito pesada. E o que acontece? As pessoas que querem vir morar em Portugal acreditam que vão ganhar em euro e vão ficar ricos. Mas só que ganhar em euro tem o custo em euro. As pessoas que vêm morar em Portugal acreditam que vão ter um carro importado. Tem muitos influenciadores nas redes sociais dizendo que é muito fácil a vida em Portugal. Mostram isso para as pessoas, entendeu? E eu estou falando para vocês aqui que eu tenho uma história de 10 anos em um mercado, 11 anos em um mercado, e 7 anos em Portugal, e 3 anos morando full time em Portugal. Então, eu falo para vocês o seguinte, em Portugal não é fácil de viver, não é fácil empreender, não é fácil ter carro importado, não é fácil ter casa, nada é fácil, entendeu? É muito mais difícil que no Brasil, entendeu? Então eu quero deixar esse recado para vocês aí. Valeu, um abraço aí. Queria agradecer então ao Guilherme por ele ter vindo aqui hoje para bater esse papo com a gente. Acredito que a gente vai ter outras oportunidades, inclusive fazer cobertura lá do evento que eles vão fazer lá em Nazaré. Eu e a Tânia vamos com certeza. E desejar para todos aí um grande abraço. Não se esqueçam também de seguir a gente aí na rede social. E o próximo podcast a gente traz mais novidades aí para vocês. Um grande abraço para todos.